Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula a respeito de Zero Trust ou Confiança Zero. A ideia desse encontro é nós falarmos sobre princípios básicos, são os princípios que o modelo de Zero Trust utiliza. Primeiramente, para quem não me conhece, sou Andrei, sou professor universitário, também CEO, CISO e DPO da Designer Cybersecurity e faço parte do corpo docente de algumas universidades. Então, vou rodar a vinheta para que a gente comece a aula. Bom, novamente, vamos começar pelo entendimento do que são princípios. Os princípios, então, possuem um caráter de expressão que aborda um conjunto de postulados, e desse conjunto de postulados, gerando aí uma base de direcionamento sobre as políticas de segurança da informação, privacidade de dados, tomada de decisões tecnológicas e também comportamento humano. A ideia dos princípios, pessoal, é fazer com que nós tenhamos, sim, um modelo a ser seguido. Muitas empresas acabam adotando os princípios da ISO 27000, que aí é o conjunto de normas da ISO acerca de segurança da informação e também privacidade de dados. Então, apenas exemplificando, nós temos o conceito de confidencialidade, que garante aí a manutenção, né, da informação primária no estado original. Quando se adota determinado princípio, por óbvio, as contrapartidas de processo e tecnologia devem utilizar tais mecanismos que garantem a confidencialidade dos seus dados. Logo, o emprego de proteção aos dados, tanto na forma da criação como também no estado de transição ao qual você envia entre os sistemas, então modelos de criptografia e assim por diante. E também proteções dos sistemas, das redes, por meio de autenticação e, obviamente, garantindo que haja também a integridade, que é o próximo princípio, que são atrelados às pessoas de fato autorizadas à informação. Quando também se adota determinados princípios na aquisição, por exemplo, de um sistema, ele deve garantir com que haja, sim, um modelo que adote premissas para que haja um controle de quais pessoas autorizadas, quais seriam as auditorias e assim por diante. O terceiro princípio adotado e também comumente abordado nas empresas e também nos órgãos públicos, etc., é o princípio da disponibilidade, que é a garantia que o acesso à informação estará sempre disponível quando necessário. Isso tem tudo a ver com a disponibilidade dos sistemas, modelos de alta disponibilidade, resiliência, mesmo como adoção de sites backup e assim por diante. Por que houve então um preâmbulo daquilo que seria princípios? Para que você que está nos assistindo entenda que os princípios que nós abordaremos do Zero Trust possuem esses aspectos basilares. Se vocês os adotarem, terão que colocar isso em prática de maneira que o processo, as políticas e as tecnologias venham adotar isso de maneira sistêmica e também protetiva ao ambiente tecnológico. Então, vamos entendendo aí os outros princípios, né? Então, vamos olhar aí o princípio do Zero Trust, que nós chamamos de básico. Então, o princípio básico, pessoal, nós temos aí no centro desse princípio, que foi adotado também no livro, né, de Zero Trust, que é um guia para a proteção corporativa, o acesso seguro acima. Esse princípio cria um modelo para que todo e qualquer tipo de ação dentro da empresa deve-se ter uma proteção ou uma visão segura desse tipo de
comportamento. O segundo princípio é o privilégio mínimo, que significa então que qualquer tipo de novo integrante ou um usuário ou mesmo uma conexão possua sim o privilégio mínimo de acesso. Nunca se adota o privilégio padronizado. Logo, se você é um novo usuário da empresa, obviamente vai utilizar o acesso seguro e aí do acesso seguro terá o mínimo possível para trabalhar. O terceiro princípio abaixo é o acesso identificado, que cria a condição de auditoria. Logo, você vai ter um ambiente seguro por meio de criptografia e os protocolos de segurança, privilégio mínimo, e você deve ser sempre identificado. Para que haja também a identificação, à esquerda a inspeção do tráfego. Isso também é um modelo basilar para as questões principalmente atreladas aos temas de auditoria. Logo, se vocês então utilizarem esses princípios na concepção de cada investimento, por exemplo, eu vou então ter aí um novo sistema a ser adotado, né? Eu vou adquirir então uma nova infraestrutura de cloud computing, por exemplo. Quais serão os princípios que você deverá colocar como base na arquitetura, no desenho desse modelo? Sim, olhando que tipo de acesso, como você assegurar que o acesso de fato possui os instrumentos de segurança, o privilégio mínimo para os usuários, olhando aí a experiência do usuário, como também os acessos por meio de serviços, conta de serviços e assim por diante. Quais são as ações de identificação? Então já nasce o sistema com auditoria embarcada e também a inspeção de tráfego respectivamente. Por óbvio, você terá que adotar algumas tecnologias como CIEM e assim por diante para fazer a inspeção de tráfego. Vamos então para os princípios estendidos, né? Esses princípios estendidos também estão no livro, aí na página 15, e eles abordam temas que são voltados a cloud computing, como aqui integração com API, né? Essa integração ela tem uma lógica para que haja de fato uma validação de como há a relação entre sistemas. Então, notem que esse princípio gera uma nova camada também de validação, de integração, que deve ser sempre avaliada e também atrelada com os princípios básicos, né? Então, nós vimos o princípio básico, olhando, por exemplo, aqui, princípios básicos. A API é segura, tem privilégio mínimo. Como eu identifico a origem e a relação entre essas entidades, por exemplo, de REST, e como eu vou monitorar isso inspecionando o tráfego? Então, os princípios estendidos possuem essa correlação. Assim como também o valor estratégico do Zero Trust para que não haja exposição à marca, principalmente ransomware ou vazamento de dados. Assim como também automação e ação por contexto. Também é muito importante, porque o contexto é a base para que se possibilite, sim, uma estrutura de mapeamento por meio de software. Então, como futuramente as ações, tanto de infraestrutura, como também de sistemas, serão integrados e muito por meio de container ou virtualizadas, a automação por contexto, não mais por algo físico ou muito baseado em software, sim por meio de atributos ao qual nós tenhamos possibilidade de proteção. Então, a automação por contexto e ação faz com que os princípios também básicos olhem e falem, então eu vou fazer uma automação, quando ocorrerá, onde ocorrerá, quais são as ações dos objetos, elas são seguras, possuem privilégio mínimo, né? São identificáveis e assim por diante. Então, notem que esses princípios aqui são fundamentais para que haja uma nova percepção
de valor, principalmente do negócio. Olhando então esse aspecto do Zero Trust, principalmente o que o mercado adota, nós também utilizamos uma visão um pouco mais abrangente, que nós chamamos de visão holística, né? Essa visão holística tem aí esses aspectos aqui de confiança zero que nós adotamos, principalmente na Signer, em relação à criação de políticas ou programa de políticas. Isto é, né? Nós temos então alguns modelos para que haja essa criação de política, e da criação de política a adoção desses princípios, como, por exemplo, os princípios bases e os estendidos da confiança zero, a auditoria, então, que haja sempre um modelo de auditoria, não só a inspeção de tráfego, mas como também auditoria de conformidades, olhando processos, procedimentos e também diversos aspectos. Melhoria também em relação à utilização das melhores práticas ou frameworks, conformidade com as leis, proteção de dados privados, principalmente o Privacy by Design, o Privacy Data Protection, olhando sim, nesse caso aí, não só os aspectos de lei geral, mas no estrito senso a LGPD, o processo de investigação. Esse processo é fundamental para, por exemplo, como utilização de DLPs e assim por diante. A descrição, quando há threat intel ou avaliação de ameaças por inteligência, então essa investigação ela deve ser discreta, também abordada no princípio de Zero Trust, e também o comportamento para evitar engenharia social, né? Então esses aí são os nossos modelos mais aplicados, mas obviamente lato sensu, para que haja sim nas empresas um aspecto de aplicação dessas políticas de âmbito geral, utilizando os princípios basilares e estendidos. Nos próximos conteúdos, pessoal, nós iremos abordar esses temas aqui. Então, o detalhamento de ZTNA, ZTNS, né, que é o Network Access, o Network Security, o que seria um Software Defined Perimeter, já subindo na camada, diferença entre protocolos de Network Access Control versus Software Defined Perimeter, a diferença também entre VPN e SDP, então o pessoal tem adotado bastante SDP, substituindo o VPN, o modelo de microsegmentação também, que é fundamental, e casos de uso, e talvez iremos abordar outros tipos de aspectos, até com um ambiente um pouco mais prático, olhando ferramentas e assim por diante. Gostaria de agradecer vocês que nos assistiram, espero que tenham gostado do conteúdo, nos encontramos na próxima aula.